Você tem facilidade em assumir erros no relacionamento? Você acha que é mais comum o marido, a esposa assumir responsabilidades ou transferir a culpa para o cônjuge? Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica de Treinamento. Muito bom saber que você está aí nos acompanhando. Gosto sempre de começar com uma pergunta assim para instigar a curiosidade, para que a gente dê uma amostrinha assim daquilo que vai ser tratado na aula de hoje. E você que tem aí nos acompanhado, essa é a quarta aula dessa que é uma sala para casais, na qual nós estamos estudando o livro do Charles Swindoll, que é Casamento da Sobrevivência ao Sucesso. Então, se essas aulas vêm abençoando a sua vida, vêm abençoando o seu casamento, eu recomendo muito que você compartilhe aí nas suas redes sociais. E se tiver também a oportunidade de fazer a leitura do livro, é altamente recomendado para que você também possa ser abençoado da mesma forma que nós estamos sendo com a leitura do livro. Talvez nas aulas a gente precisa falar um pouquinho mais rápido, por ser uma aula à distância, né? Mas se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos com aquela interação gostosa de sala de aula. Mas enquanto não é possível, nós vamos então tentar ser breves aqui, mas ao mesmo tempo sem perder nenhum conteúdo, como eu disse na semana passada, que cada página desse livro são realmente preciosidades. Hoje nós vamos ter uma aula assim um pouquinho mais rápida, porém não menos importante, porque na semana passada nós começamos então o estudo do capítulo 2 do livro e ainda faltou um finalzinho aqui para a gente poder concluir o capítulo, né? E tem por título a nossa aula de hoje, Intimidade Perdida, nós vamos falar inicialmente, e ainda no finalzinho da aula nós vamos aprender duas atitudes que não se deve tomar diante de um erro cometido no relacionamento conjugal. Então fica ligadinho aí para que você não perca nadinha dessa aula, né? Então, falando ainda a respeito da última aula, em que nós falávamos a respeito de que o casamento ele foi instituído por Deus. Então nós voltamos, né? Fomos lá no princípio, na leitura de Gênesis, os dois primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, onde foi realizado então o primeiro casamento. No capítulo 1, toda a criação, né? Deus montou todo o cenário e depois criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só, criou a mulher, e ali nós já começamos a ver um pouquinho daquilo que era o propósito de Deus para o casamento. Então até brinquei que nós íamos deixar o casal, né, Adão e Eva, o primeiro casal, em lua de mel. Nós não nos apressaríamos a chegar no capítulo 3 de Gênesis, né? Nós ficamos apenas no capítulo 1 e no capítulo 2, e hoje a nossa lição vai ser baseada no capítulo 3 de Gênesis, né? Então, se você já quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos ler os versículos à medida que a aula for progredindo, né? Então, quando a gente falava inicialmente do propósito do casamento, que Deus instituiu, que Deus criou o casamento, então ele criou um casal para uma união pura, desinibida, altruísta, sem barreiras, sem conflito, sem constrangimento, apenas intimidade. Queria pedir licença só para ler uma poesia aqui, talvez você já tenha ouvido aí na internet, né? Nem ia colocar, mas achei interessante aqui porque eu ouvi depois que a aula já tinha sido preparada, mas que resume bem a nossa primeira aula. Diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só.
Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado, então Deus trouxe a varoa, entregando a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso, e Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muitos bichos sem nome catalogado. E até rola um papo machista e bem corriqueiro que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homens que falem e há quem acredite que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem vem antes e quem veio depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. Só para a gente poder descontrair um pouquinho, considerando aí que esse capítulo 3 que fala da entrada do pecado no mundo, né, que as coisas se transformariam. Então, só para a gente dar uma quebrada aí nessa aula de hoje, né? Então, nós vamos, pessoal, iniciar a leitura do capítulo 3, voltando então no capítulo 2, que não deu tempo nem da gente, assim, se envolver emocionalmente com a aventura romântica, né, de Adão e Eva. E quando a gente começa a leitura do capítulo 3, a gente se depara aí com uma conjunção adversativa, mas exprimindo aí uma ideia contrária, uma transição daquele estado de intimidade para um estado de perda de intimidade, né? Nada mais seria como antes. Então vamos fazer inicialmente a leitura do capítulo 3 até o versículo 7, mas eu gostaria só de voltar ao último versículo do capítulo 2, que é o 25, que diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós paramos aqui na última aula, né? Nesse estado de intimidade em que ambos estavam nus e disso não se envergonhavam. Gênesis 3, versículo 1, mas, olha só a conjunçãozinha aí, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então aqui a gente vai chamar a atenção para alguns contrastes. O primeiro dele era, lembra que a gente terminou o capítulo 2 dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. E agora a gente já vê no capítulo 3, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então agora eles passaram a sentir vergonha. Então, de acordo com o texto que nós lemos aí, a serpente ela entra em cena, em voz suave, tranquilizadora, provoca a curiosidade da mulher e depois do marido, e ambos comem do fruto proibido. Queria só abrir rapidamente um rápido parênteses aqui, só para a gente fazer já um comentário a respeito desse primeiro versículo, né? Que quais serpentes têm aí espreitado os nossos casamentos, têm tentado se aproximar assim de maneira sorrateira, despretensiosa, né? E como que nós temos
reagido, né? Nós temos dialogado com essas serpentes, nós temos assim assumido riscos desnecessários, né? Fecha parênteses aí só para ficar essa reflexão, né? E a cena, pessoal, como a gente percebeu aí, vai se desenvolvendo muito rápido. Moisés, que escreveu esse trecho, então, o livro de Gênesis, ele usa apenas 4 verbos para desenrolar essa história aí, que seria talvez a mais trágica da humanidade, né? Então ele usa 4 verbos, diz assim: ela tomou, olha o primeiro aí, tomou do fruto, comeu, segundo, né? E deu, terceiro, ao seu marido, que comeu também. 4 verbos resumem, então, essa trágica história, né? E tão logo o primeiro pecado foi cometido, tudo desmoronou, né? Então aqui, no capítulo 3, aquele ser moral que Deus tinha criado, né, com liberdade de escolha, ele usa agora o seu livre-arbítrio para a rebelião, né? Então aqui, o que era apenas tentação no início, né, e desejo, se torna então uma transgressão real. O homem quebra o pacto que ele tinha feito com Deus, né? Aqui o casal ele cai daquele estado de pureza, de inocência que foram criados e se tornam pecadores, né? A sua natureza santa foi poluída, foi maculada, foi manchada e todas as suas faculdades foram atingidas: pensamento, consciência, vontade, emoções, né? Então aqui o homem e a mulher iniciam a jornada para a morte, né? Que seria marcado pela dor, pelo sofrimento, por doenças, até aquele dia em que voltassem ao pó. E aqui, o mais importante, os nossos pais, né, Adão e Eva, eles condenam todos os seus descendentes a nascer culpado, corrompido e também destinados à morte. Charles Swindoll, ele observa aqui de imediato 3 mudanças que afligiram então o primeiro casal, o primeiro casamento, e que isso vem reverberando até os dias de hoje, né, nas nossas vidas e também nos casamentos contemporâneos. A primeira mudança, então, que ele chama de conscientização, é que Adão e Eva, eles voltaram a atenção para si mesmos, né? Até onde a gente havia estudado, eles não se envergonhavam da própria nudez, né? Mas aí Adão, ele deixou de se preocupar com Eva e concentrou-se nele próprio. E a mesma coisa Eva fez também. Tirou o foco de Adão e começou a olhar para si mesma. O livro não traz nenhum exemplo, nenhuma implicação disso, mas nós podemos inferir de maneira tranquila como que se dá isso na prática, né? Essa primeira mudança chamada de conscientização. Porque hoje o que se vê em alguns relacionamentos são casais egoístas, né? Casamentos egoístas, no qual se prevalece o individualismo, o interesse pessoal em detrimento do interesse comum do casal, né? Então cada um passa a olhar para si mesmo, tira o foco do outro. Segunda mudança imediata que acontece após a desobediência é o isolamento. Eles se afastaram um do outro, o casal se afastou um do outro. Então antes eles viviam em harmonia, em união, viviam em intimidade, mas após a desobediência, eles tiveram a mente obscurecida, os pensamentos passaram a girar em torno da preservação da própria vida, né? Então, envergonhados, eles impuseram limites de confiança um do outro, né? Isso também acontece hoje, muitos casais isolados um do outro dentro da mesma casa, às vezes permanecem até casados, né? Mas eles já se divorciaram emocionalmente. Muitos acham que o divórcio se concretiza ali só no momento da assinatura dos papéis, mas existem, infelizmente, muitos casais, né, em que os cônjuges já se separaram, né, já estão isolados um do outro, cada um no seu canto, cada um no seu celular, né, e vivem aquele triste casamento que acaba, mas que dura para sempre. E por fim, a terceira mudança imediata, ocasionada então por essa desobediência, é o medo. Gênesis 3:8 nós lemos que diz assim:
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha mais um contraste aqui com o capítulo 1 e 2, né? As árvores de Gênesis 1 que foram criadas para o deleite do homem, né? Para fornecer sombra, para que ele pudesse se alimentar, e agora essas mesmas árvores servem de esconderijo. Eles tiveram medo e se esconderam, né? Então a presença do Criador também, que antes era motivo de alegria, de regozijo entre o casal, agora representa medo, vergonha. Eles se esconderam da face do Senhor, fugiram de Deus, né? Da mesma forma que o casal se afastou um do outro, o pecado também criou essa distância, separação entre eles, entre o casal e Deus. Perda da intimidade entre o casal e também do casal com o Criador. Então, as consequências do pecado foram e continuam sendo bem danosas, bem nefastas. Então, na primeira parte, aí nós falamos a respeito de intimidade perdida que aconteceu lá no Éden. E nós vamos falar agora, então, a respeito de duas coisas que nós não devemos fazer diante de um erro, né, enquanto casais, né? E antes da gente passar para isso, só para a gente encerrar essa primeira parte, é que nós temos que ter o entendimento, aqui de acordo com o livro, que os nossos relacionamentos, eles foram construídos sobre esse cenário que eu tracei até agora, né? Sobre o cenário de desobediência, sobre o cenário de transgressão, sobre um cenário de perda de intimidade, de errar o alvo, né? De fugir daquilo que era o propósito inicial de Deus para o casamento. Apesar de nós já estarmos livres, né, da culpa e do poder do pecado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, nós ainda temos que conviver com o pecado, né? Ele ainda se faz presente no nosso dia a dia. Então vamos para as duas atitudes que não se deve tomar diante de um erro cometido, né, à luz da passagem que nós estamos estudando. Para isso, nós vamos ler agora do versículo 9 até o versículo 13 de Gênesis capítulo 3. Diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Chegou a hora da verdade, né? A hora de encarar os fatos, de acertar a conta com o Criador, né? Então, nesse encontro de Deus com o primeiro casal após a desobediência, nós podemos então extrair essas duas atitudes que a gente não deve tomar diante de um erro cometido, né? Então elas são autoexplicativas e bem fácil o entendimento. Então a primeira coisa que nós não devemos fazer diante de um erro cometido no casamento é que nós não devemos recorrer a subterfúgios. O que significa isso? Então, diante de um erro, qual que é a atitude mais comum entre os cônjuges, né? É esquivar, é utilizar de mentira, ficar dando desculpa, tentando cobrir a nudez com uma folha de figueira, né? Ou tapar o sol com a peneira. Se esconder. E, na verdade, o que deveria ser feito é que nós temos que encarar os fatos, enfrentar os problemas, a gente deve agir com sabedoria, né? Buscar o arrependimento e propiciar a conciliação em vez de se esquivar. E a segunda atitude que devemos evitar é a troca de acusações, né? Não ficar buscando culpado, focando no erro, em vez de propor solução e também de buscar o perdão, né? O que se vê na narrativa é Adão culpando primeiramente a Deus, né, e depois culpando a mulher. Ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu por companheira, né? E certo, ele falou: eu estava quieto aqui, né? O Senhor me fez dormir, e quando eu acordei a mulher estava aí, então a culpa foi do Senhor e depois da mulher,
né? Essas palavras devem ter assim partido do coração de Eva, né? O homem que se referia a ela como osso do meu osso, carne da minha carne, acaba então de trair, né? Para salvar a própria pele. E da mesma forma, para salvar a sua própria pele também, Eva se esquivou, né, da responsabilidade. E ela diz assim: foi a serpente que me enganou e eu comi. Quero concluir só lembrando alguns pontos aqui para nossa reflexão. Voltando ao que eu disse inicialmente, nós precisamos lembrar que o casamento ele foi instituído por Deus. Entretanto, o pecado entrou na humanidade, afetou a nossa comunhão, né? Nos desviou do propósito original de Deus para o nosso casamento e, infelizmente, será impossível a nós, né? Voltar àquela inocência, recuperar aquela intimidade originais lá de Gênesis capítulo 2. Então, os nossos casamentos, como eu disse, até as nossas vidas, tem o viés, tem o reflexo de Gênesis 3, tem o reflexo do pecado. Nós somos pecadores, nós erramos o alvo, né? No casamento nós magoamos nossos cônjuges, nós trocamos acusações, agimos de maneira estranha, egoísta, muitas vezes nós não reconhecemos nossos erros, somos omissos, nos esquivamos. Mas nem tudo está perdido, né? Porque uma esperança já nos foi dada no próprio capítulo 3. Se a gente ler lá no verso 15, diz assim, que Deus amaldiçoou a serpente, né? E ele faz um apontamento já para aquele que um dia restauraria a comunhão perdida no Éden, que é Jesus Cristo. Diz assim o versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gostaria de encerrar, então, lembrando das palavras do apóstolo João, na primeira de suas cartas, o capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, nós temos um advogado, né? É a ele que nós podemos recorrer. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do nosso erro, que nos convence do nosso pecado, né? Então, apesar de nós, há esperança para as nossas vidas, para os nossos casamentos na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa intimidade que um dia foi perdida, nós podemos então buscar a restauração com o auxílio então do Espírito Santo, tendo sabedoria no dia a dia, para que os nossos casamentos então retornem ao alvo, né? E que nós possamos então consagrar as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Eu gostaria de orar para a gente encerrar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos meditando na Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, ó Deus, que hoje nós podemos ter livre acesso até o Teu coração, ó Pai. Ó Deus, que essa série seja mesmo abençoadora para cada um, Deus, que está assistindo, e que de fato nós tenhamos nossas vidas e os nossos casamentos restaurados para a glória do Senhor. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Abraço.